Alô pessoal, vamos para o resumo da semana de 18 a 24 de abril de 2021 do Diário dos Beatles. Bem, primeiro post. A Julian Lennon tocou bateria com seu pai na música Yaya. Depois que John e Yoko Ono se mudaram para Nova York em 1971, o contato entre Julian e seu pai se tornou muito mais difícil, e falando com a revista Spin, em 1975, John falou sobre como eles estavam se saindo em uma viagem recente que fizeram à Disney World. Lembrando que foi na Disney World que o John assinou os documentos para o rompimento decisivo dos Beatles. Olha que lugar que ele foi assinar, na Disney World. Isso tem uma foto até da May Pei que tirou do John assinando. O que fazemos é irrelevante, diz John a Spin. Realmente não importa, contanto que esteja por perto, porque eu não o vejo com tanta frequência. John também apontou o quão brilhante como na música Julian era. Ele gosta do Queen, embora eu não os tenha ouvido ainda. Julia me liga a música. Pois bem, durante a gravação do álbum All the Bridges, na época de 74, a chamada período de semana perdido, longe de Yoko, bebendo muito e tal. John falando assim, 74 foi um inferno, disse a Spin. Foi uma tragada. 1974 durou cerca de 3 anos. Um pouco disso acabou em 1975. Foi durante a época que o Phil Spector estava produzindo rock and roll e acabou ficando com as fitas. Isso é uma longa história. Pois bem, e nessas gravações já estava acertado. Teve um problema de um plágio, né? Por exemplo, a música Come Together, Morris Levin processou por plágio, e o John tinha confirmado realmente que ele se baseou mesmo na You Can Catch Me de Chuck Berry. E nesse processo foi acertado que o John gravaria 3 músicas. Pois bem, uma das músicas é Yaya, onde o John tá no piano e o Julian na bateria, com 11 anos. E tocaram ali de uma forma assim meio improvisada e tal. E o Morris Levin não aceitou. Então teve que gravar, teve uma outra gravação do Yaya, já no disco Rock and Roll. E nessa época, o John falando sobre essa gravação e a estreia do Julia. Se eu soubesse que ia para o álbum, teria tocado melhor, disse a May Pei, a companheira de fim de semana, Suas Memórias, de 83, Love John. Outro post. O presidente dos Estados Unidos rejeitou um convite para receber os Beatles na Casa Branca. Isso é uma história que eu cacei assim na internet e achei interessante. O presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, presidente que entrou depois do Kennedy, após o assassinato do JF Kennedy, 63, recusou um pedido de sua filha para convidar os Beatles para a Casa Branca, porque sentia que a hora era errada após o assassinato. Lucy Bay Johnson, então com 16 anos na época, tinha certeza que os Fab Four eram uma coisa boa para a América. Estava de luto quando a bitomania varreu os Estados Unidos, e ela pediu ao seu pai para reservá-los para uma visita oficial. No filme Beat Stories, diz ela, todo o nosso país estava salpicado com dor, e não foi muito tempo depois que os Beatles estavam vindo para a América. E é por isso que ocorreu-me que, sendo a filha do presidente dos Estados Unidos, eu poderia ser capaz de ter todo adolescente o sonho de se tornar realidade.
os Beatles virem à minha casa. Eu fiquei extremamente animada com isso e fui até meu pai e perguntei se nós poderíamos receber os Beatles. E fiquei estarrecida com a sua resposta. Ele disse que este não era um momento para a nossa família. Que esse era um momento para a nossa família e ao trabalho, não aproximadamente iê. Ele não me disse para não tocar os discos, ele não me disse para não dançar com eles, mas ele com certeza disse que não viriam para a Casa Branca. Eu acho que os Beatles nem souberam desse convite. E se recebesse esse convite, pelo que eu conheço, claro, seria legal, entende? Mas não era uma coisa que eles ficariam tão empolgados. Seria mais um trabalho. Outro post é bem interessante. Eu por acaso estava varrendo assim pelo YouTube, eu gosto de pesquisar. E um canal de uma pessoa do YouTube, né, que bota uns vídeos legais dos Beatles, Kitsu, botou lá um vídeo raro de um desenho. Aí eu examinei o desenho e me lembrei qual era esse desenho. Ele falava que era um desenho do Yellow Submarine cancelado pela Disney. Aí eu me lembrei. O Diário dos Beatles em 2009, 2010, eu tenho até lá no post as três reportagens da época onde a Disney ia lançar. Então, esse é o post. E esse filme acabou sendo cancelado. Vou contar a história nesse post. O filme Yellow Submarine 3D que a Disney iria lançar, mas em novembro de 2009 a Disney Studio contratou o diretor Robert Zemeckis, o mesmo responsável pela trilogia De Volta para o Futuro, para dirigir o remake de Yellow Submarine e anunciou que iria produzir um remake em 3D dos Beatles. O filme iria ser realmente criado pela Image Movie Digital da Disney. O filme iria incluir 16 grandes sucessos dos Beatles, assim como gravações do filme original animado de 68 e seria lançado em 2012. Chegou a aparecer até na época um banner, tá lá a foto, né, The Beatles, Yellow Submarine, um desenho e tal, 3D e tal. Robert Zemeckis chegou a escolher atores que fariam os Beatles em Yellow Submarine e estava até em negociações com eles. Pois bem, em 2010 o projeto foi sendo deixado de lado pela Disney, que preferiu investir na Marvel Comics. E você viu os resultados, né? Hoje o que mais está fazendo sucesso são esses filmes sobre Liga da Justiça, esses desenhos aí desses super-heróis. Puxando o tapete da Imagine Movie Digital, empresa de produção por trás do tão esperado projeto. E aí tá lá o vídeo, né? Quem quiser conferir. E olha, ainda bem que não lançaram, porque vocês, qualquer coisa, vocês podem ver o vídeo, tá lá no post. Horrível. Simplesmente horrível. Eu nunca vi uma coisa tão horrível. Entende? Ainda bem que não lançaram esse Yellow Submarine em 3D. Entende? Horrível. Não tem nem... Não consigo achar outra palavra senão horrível. Ainda bem que foi cancelado. Outro post. John Lennon pediu conselhos ao Art Garfunkel. John Lennon uma vez foi conversar com Art Garfunkel para pedir conselhos sobre uma reunião dos Beatles que podia ser possível em meados dos anos 70. Garfunkel na época estava se preparando para os vários shows com o companheiro Paul Simon, da dupla Simon e Garfunkel. E John queria saber porque estava recebendo, queria saber dele porque estava recebendo vários pedidos para retornar uma parceria com Paul McCartney. Garfunkel se lembrou muito bem da conversa que teve com John no quarto, no Dakota, junto com Yoko. O Art Garfunkel falando: fiquei desarmado. Ele me disse: Art, você trabalhou com Paul recentemente, eu estou recebendo chamadas que o meu Paul quer trabalhar comigo e eu estou pensando sobre isso. Como foi quando você trabalhou com o Paul Simon? Como é que foi?
Continuando, ele estava medindo essa situação. O grande John Lennon com Paul McCartney, com Paul e Art, me testando para ter certeza de que meu ego estava totalmente estabelecido como um colega dele. O vídeo, né, tem um vídeo do Art Garfunkel falando assim na cobertura lá da Nova York, uma vista lindíssima, e é onde ele conta isso. Aí Garfunkel deixou a reunião sentindo confiante que Lennon e McCartney, assim, o Art Garfunkel respondeu, olha, John, lembre-se que houve uma mistura musical que foi um grande pontapé. Se você puder retornar para a diversão de que o som e os acontecimentos musicais com seu velho amigo, ignorar as vertentes e as complicações da história. O que eu encontrei com Paul é a harmonia e o som. Era uma agenda cheia. Vou mantê-lo ocupado e você vai se divertir. Garfunkel deixou a reunião sentindo confiante que Lennon e Paul McCartney ia se reunir. Aí o Art falou, o sujeito parecia muito simples, descomplicado, mas infelizmente essa reunião não aconteceu. Mostrando muito mesmo a insegurança do John, né? Porque o John também fez essa pergunta a May Peg. De acordo com a May Peg, perguntou também, e aí, você acha que eu deveria voltar, compor, trabalhar com o Paul McCartney? A May Peg, claro, deu todo apoio. Mas justamente essa época, John estava voltando para Yoko. E eu soube que aquele John também fez essa pergunta para Yoko. E a Yoko respondeu, você precisa disso? Você já provou que tinha que provar, entende? Então a Yoko não deu aquela força, só viu que, né? E acabou não acontecendo. O último post, dia 23, foi lançado finalmente, depois de um ano, a edição de 50 anos do álbum John Lennon, Black Sono Band, primeiro álbum solo do John. Então saiu a caixa. E Klaus Woodman, baixista que tocou esse álbum, conhecido de Hamburgo e tal, deu uma entrevista para a BBC, para vários lugares. Então eu botei essa entrevista lá. Klaus Woodman fala sobre os álbuns Black Sono Band de John e Yoko. A entrevista é bem longa. Vou falar primeiro aqui. Poderiam falar para sempre sobre a reunião de coisas, mas vamos falar sobre o período de Lennon e Yoko, de 69 a 70. Vamos começar com a trajetória de como o seu relacionamento com os Beatles e Brian Epstein mudou dos dias em Hamburgo para quando você chegou a Londres. Klaus respondeu, isso é muito. Mantivemos contato próximo depois de Hamburgo. Quando eu ainda estava lá, recebíamos carta deles na Inglaterra. Paul escreveu uma carta e enviou um disco. John fez comentários e desenhos engraçados. Eles ficaram felizes por se tornarem amigos nossos em Hamburgo, pois não tinham mais ninguém, nenhuma mãe, pai ou tio, nada. Eles ficaram felizes em nos ter e os levamos por aí. Por fim, tomei a decisão de vir para a Inglaterra. Falei com George ao telefone e ele me disse para ficar com ele. E foi assim que cheguei a Green Street, o apartamento deles. Claudio viveu junto com George e com Ringo, né? Eles não mudaram muito desde que eu os conheci em Hamburgo. Eles ainda eram aqueles garotinhos adoráveis. Eu estava com medo, na verdade, que eles tivessem mudado. Suas vidas se tornaram diferentes, mais difíceis, tendo que filmar Hard Day Night, levantavam cedo para filmar e eu viajaria com eles no trem. Eu os assisti gravar no estúdio, mas eles me abraçaram, embora eu ainda não tivesse nada a ver com a música. Aí tem vários assuntos, né, desde como ele entrou para a música, que foi o Brian, ele estava tocando com um trio, aí tal. Sobre o trio, né, e tal, aí o Brian se chamou desde, né, até chegar a parte do solo.
E aí tem uma pergunta aqui. John Lennon nunca foi louco por sua própria voz, então ele frequentemente enchia as gravações com eco e efeitos pesados, todos eliminados nesse box set. Lennon discutiu seu desgosto por sua própria voz nessa gravação? Klaus falando, sim, eu conhecia John cantando quando ele estava em Hamburgo, talvez tenha sido Twist and Shout ou Please Mr. Postman. Ele tinha uma voz incrível. Então um dia ele simplesmente me disse, não gosto da minha voz. Fiquei bravo quando as gravações dos Beatles foram lançadas e sua voz foi coberta por uma trilha dupla ou estava fora de fase. Por quê? Fiquei feliz quando Phil apareceu e o fez fazer isso direito ou mais direto possível. Phil o convenceu. Aí fala sobre né, as gravações, né, e tal. Ele lembra de estar chocado quando ele percebeu que o John estava extravasando, soltando para fora toda aquela angústia que ele passou e tal. Tem várias partes lá, bem interessante na entrevista, que é bem longa. Bem, isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana, de 18 a 24 de abril de 2021. A semana que foi lançada a caixa, finalmente, depois de um ano, era para ter sido saída no fim de 2020. A caixa do John Lennon Plex Sono Band. O chato, como a gente já sabia, a Amazon dos Estados Unidos falava que o livro Get Back foi adiado de agosto para 12 de outubro. Pois bem, a do Japão informou também que lá o livro vai para 15 de outubro. Quer dizer, estão adiando o livro e não duvido que adiem de novo o filme Get Back. Por enquanto, o que eu sei são boatos, mas o que está aparecendo, estão adiando o livro, é chato, porque quem é fã está aguardando tão aguardado filme finalmente com essas novas gravações, como a gente viu no trailer. Você fica imaginando assim, quando é que vai sair? Entende? Só está sendo adiado. Mas vamos aguardar mais informações. É só procurar lá Diário dos Beatles no Google, você vai achar, está no blog, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, que está os links lá. Ok? Abraços a todos e boa semana.